Doguinho que tá sendo essa é a Zona P. Finalmente, o vídeo do despertar das Akuma no Mi. Nesse vídeo eu vou dizer a minha crença pessoal e a minha teoria sobre o que eu acho que é o despertar. Como será o despertar do Luffy? E por que esse despertar do Luffy possa ser a vantagem dele contra o Barba Negra? Como eu acho que esse vídeo vai ficar gigante ou no mínimo grandinho, já vai deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito no canal, não conhece o canal, assiste ele até o final porque tem muitos elementos, capture elementos e vamos para os bate-papos aí, daquela dialogada. E passa aí na descrição para ver os aliados. Uma vez dito isso, partiu vídeo! Bom, galera, antes de começar o vídeo teoria, eu adianto logo que eu não assisti outros vídeos sobre a teoria do despertar e nem me aprofundei em teorias alheias envolvendo o despertar. Ou seja, se aqui acabar saindo alguma coisa que já exista na internet, tal, que já existe um linear, tamo junto, estamos praticamente conciliando as teorias, embora eu não tenha lido de ninguém. E adianto mais uma vez que a minha teoria do despertar ela é extremamente simples. Tanto que muitos podem ver o vídeo achando boba. Mas eu peço que vejam até o final. Eu sei que existem muitas teorias do despertar por aí. Por exemplo, o Mano Amaral do De Tudo Um Pouco fez um vídeo que eu ainda não tive o prazer de assistir. Mas depois que eu lançar o meu, eu vou dar uma olhada lá. Vi só por cima algumas discussões por aí sobre o despertar, bem ramificado, bem detalhado. Então, fica a dica, se quiserem ver outro vídeo teoria sobre o despertar, passa no De Tudo Um Pouco do Mano Amaral. Bom, galera, antes de explicar o passo a passo do que eu considero despertar, por cima que eu vi de muitas discussões aí, de bases que a pessoa usa para criar teorias do despertar, eu ainda não achei uma tão crédula. Uma tão assim que se olha e diga, nossa, que perfeito. Com o que eu vou dizer agora, eu não quero denegrir o trabalho de ninguém, nem atingir em dizer que tal teoria é ruim e etc. O que eu estou expondo aqui, que eu vou expor agora, é a minha opinião de por que eu não acreditei em certas teorias. Eu vi o pessoal debatendo assim por cima, vi alguns elementos e fiquei meio céticos a eles. É apenas a minha opinião de por que eu não acredito. Mas as teorias não deixam de ser bacanas porque eu não acredito nelas. Eu vejo muito mesmo a galera embasando suas teorias do despertar da Akuma no Mi através de dados não confirmados. Ou seja, a galera está usando dados teóricos para fundamentar outro elemento teórico, que seria a teoria. Muitos desses dados são as ramificações das paramécias, que é uma coisa que a galera fala muito na internet, que é, por exemplo, os tipos de paramécia, aquela que afeta o corpo, aquela que é de produção, aquela que é de efeito, porque dá para dividir as paramécias nisso. E eu gosto dessa divisão, o Dios do Romance Down também gosta dessa divisão, é bem legal. Porém, isso não deixa de ser uma ideia baseada apenas no achismo de fãs. Não existe nenhum dado, nenhuma informação do Oda dizendo que as paramécias se ramificam. E o Oda, em tantos databooks, nunca tentou expor uma classificação para elas. Então, usar esses elementos para fundamentar o despertar da Akuma no Mi, para mim, já começa meio errado. Porque você está usando algo que ainda não foi solidificado pelo autor para justificar algo que o autor ainda nem apresentou o que é. Do mesmo jeito vem os demônios dentro do fruto do diabo. O despertar seria o demônio acordando e tal. E isso também não tem base para se construir a teoria, não tem uma informação verídica do autor. Na verdade, tem o boato que o Jabura levantou sobre os frutos abrigarem demônios, o mesmo que foi desmentido pelo Blueno. Então, praticamente foi lançado um dado que o Blueno quebrou no próprio mangá, só que alguns ainda pegam isso e se embaseiam, fazem a teoria com isso. Sim, nasce muita teoria legal daí, mas não me convence. Se não bastasse isso, a galera cria uma explicação para o despertar, só que tenta desesperadamente encaixar todos os tipos de Akuma no Mi. E a teoria vai ficando cada vez mais complexa e moldada em achismos. E que isso prejudica o nível de exatidão da teoria criada. Prejudica, ao meu ver, porque o Oda é um mangaka simples,
O Oda é um cara que cria as coisas bem simples, gosta de fazer o bobo no bom sentido. Então a minha teoria que eu vou criar aqui, ela tem como base só os poucos pontos que o Oda passou na obra e vai ser de uma maneira super simples, uma ideia super filtrada, bem simplista. Assim como o Oda gosta de trabalhar na sua obra, gosta de criar as coisas para ficar à vontade desse simples, ele conseguir fazer o máximo de coisas possível sem precisar de uma justificação. Eu acredito que o despertar não será algo complexo, não será algo que vai ramificar as paramécias, as logias, não é algo que vai virar um Nen do Hunter x Hunter ou algum outros tipos de poderes complexos do mundo dos animes. Ainda continuará mantendo o padrão simples que o Oda trabalha. Uma vez que eu falei os elementos que eu não vou colocar na minha teoria e o porquê de eu duvidar desses elementos, achar que eles não fortalecem a teoria, lá vamos nós. Primeiramente, vamos explicar o conceito básico do despertar. Só temos menções até agora, mas sabemos que é a amplificação dos poderes das Akumas no Mi. O termo despertar, na verdade, Kakusei, significa acordado. Ou seja, um Akuma no Mi está em Kakusei quando ela está acordada. Porém, não sabemos o método que faz a Akuma no Mi acordar. Porém, já friso aqui em nível de informações que esse termo é associado ao fruto e não ao usuário. Ou seja, não é o Luffy que vai despertar. Não é os usuários da Akuma no Mi que despertam. O Kakusei é apresentado no fruto, ou seja, a Gomu Gomu do Luffy é que acorda. Sendo assim, podemos já acreditar que tenha um método, tenha talvez um processo específico para o fruto acordar. Não basta apenas treinar muito com a Akuma no Mi, porque o tanto de coisa que o Luffy já criou e a dele não despertou, talvez exista um método específico para despertar o fruto que o Luffy não passou por esse método. Organizando as informações do despertar, galera, eu vejo que muita gente, assim por cima, em debates, dividem em um despertar específico para Zoan, um para Paramécia e um para Logia. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é apresentar o despertar da Zoan, que já temos a informação, e Paramécia e Logia eu vou colocar na mesma categoria de despertar. Então por que o Zoan é o único diferentão? Por que os três não são diferentões? Bom, porque o Zoan, sim, ele é dos três tipos de Akuma no Mi o mais diferentão. Como assim o mais diferentão? Que merece um estilo próprio de despertar para ele. Vamos lá, ele é o único Akuma no Mi que é colocado em objetos. Nem Logia nem Paramécia são. Ele é a Akuma no Mi que aparentemente consegue se criar vida independente do usuário. Porque se você coloca no objeto, vai ter um ser vivo ali. Ele é a Akuma no Mi que pode ser replicada, que foi o caso das Smile. Ela conseguiu ser reproduzida artificialmente. Além disso, a Zoan não mexe com poderes externos ou com algo mais complexo, temáticas mais complexas, e sim virar um animal, ligando o físico desse animal e as capacidades biológicas ao usuário. Então sim, de Paramécia e Logia, a Zoan está tendo um destaque mais diferenciado. Então o despertar da Zoan vai ser um, e o de Logia e Paramécia eu vou colocar no mesmo. O que sabemos sobre o despertar da Zoan foi dito em Impel Down. Praticamente já é um dado, galera. Foi confirmado que um Zoan despertado, ela concede uma transformação maior, uma força física mais apurada, uma maior durabilidade e que contribui para uma maior taxa de recuperação. Os Zoans despertados, eles se curam mais rápidos. Os exemplos disso são os guardas demoníacos de Impel Down. A propósito, o Crocodile fala essas informações, fala essas características no capítulo 544 e no episódio 447 do anime. Ou seja, o Zoan despertado, além, ele vai dar elementos físicos ultrapassando o que o animal normalmente ofereceria. E se já foi difícil para o Luffy lidar com os guardas demoníacos de Impel Down, lá vai a informação bônus. Todos aqueles guardas que já eram bastante apurados fisicamente, bastante monstros, eles eram do tipo herbívoro. Zoans todas do tipo herbívoro e foram muito fortes com o despertar. No dia que aparecer um carnívoro com o despertar da Akuma no Mi, será muito pior. Porque já foi dito que os Zoans carnívoros são mais violentos e agressivos do que o padrão de Zoans herbívoro. E agora pegando a Paramécia e a Logia, temos as seguintes informações para o despertar. E eu acredito que é ela, eu acredito que talvez o Oda explore um conceito muito simplista por trás do que ele apresentou. Eu acredito que o despertar tanto de Paramécia quanto de Logias é
estender a influência da Akuma no Mi que acompanha seu corpo e roupas para o externo. Estender essa influência para as coisas ao seu redor e controlá-las. Como assim, Tassiano? Bom, eu acredito que, assim como as roupas do Luffy se esticam por ele ser de borracha, assim como armas de alguns usuários de Akuma no Mi viram o elemento que eles viram, por exemplo, a espada do Hawkins, o salto alto da Doublefinger é uma roupa, só que usa o poder do espinho também. O Dendemushi do pulso do Kizaru, que vira luz com ele. Entende? Os utensílios de um usuário também viram o elemento que o usuário vira. E aí isso Oda justifica, o cara não fica pelado, tal, é uma coisa que ele criou para apresentar visualmente no desenho, sem comprometer a logística de, o cara ficou pelado, as roupas do Luffy se esticaram, se rasgam toda vez. Sim, é para isso, mas nada indica que o Oda não possa expandir a ideia a partir daí, como ele já fez no mangá com outras coisas. Por exemplo, o Oda pode dizer, a roupa estica, a roupa vira, os utensílios viram um elemento, porque estão muito próximos do usuário. A influência da Akuma no Mi que influencia o corpo do usuário, influencia esses objetos muito próximos. E no despertar, no Kakusei, essa influência que deveria pegar só os objetos e roupa, se estende para todo o seu arredor, se estende para um grande alcance, permitindo que o usuário, assim como suas roupas, transformem prédios, transformem as coisas no elemento de sua Akuma no Mi. E uma vez transformados nesse elemento, não é só deixar transformado. Esse é o ponto principal e mais forte do despertar. É controlá-los, uma vez que você está ligado a esse elemento. No filme God de One Piece foi mencionado também elementos sobre o despertar, mesmo sendo um filme. É mencionado que Gyudo Tezuro tem uma maior ligação com o ouro que cercava toda a ilha, todo o navio dele, na verdade. Ele tem uma ligação com o ouro, ele sabe onde o outro está e ele pode controlar todo o ouro da ilha. E foi dito que isso é que ele é despertado. Então talvez tenha um elemento pista daí, igual que eu estou falando. Transforma ao redor, controla essa transformação, a partir do princípio que o fruto influencia coisas externas ao corpo do usuário. E por que cheguei a isso? Porque a gente já tem praticamente o padrão do despertar, o padrão assim que é dado mesmo, que é o que o do Flamingo fez e que o Katakuri fez. O do Flamingo transformou o seu redor em linhas, e uma vez transformando o seu redor em linhas, ele controlou essas linhas. Não só isso, como eu acredito que através da gaiola, que fica jogando linhas e controlando a ação das pessoas, talvez seja essa ligação apresentada no filme Gold, que a pessoa tem como seu elemento. Através da ligação com as linhas, o Doflamingo conseguia saber os movimentos necessários e brincou com todo mundo enquanto lutava. Transforma ao redor e controla esse elemento. Katakuri fez isso exatamente assim. Doflamingo fez isso exatamente assim. E o nível de sincronia que você tem com o elemento que você transformou, com a parte do cenário que você transformou no elemento de sua Akuma no Mi, é tão próximo que é como se fosse a extensão do seu corpo. Você consegue colocar Busou Haki no Koukan à distância. Você consegue colocar Haki do armamento, como o Doflamingo colocou na ponta das flechas, como o Katakuri colocava nos socos rosquinhas. O Doflamingo explica esse conceito aí, transformar as coisas em volta dele, no capítulo 785 e no episódio 727. E eu acredito que o Crocodile, como um Logia, também já tem o despertar da Akuma no Mi, possa ter sido a primeira demonstração. Quando ele usa o Ground Seco, lá em Alabasta, que ele toca no chão, e seguido do Grand Death, que reduz tudo a pó, reduz tudo a areia, significa que ali já possa ser uma aplicação de despertar. Só compare, parece muito com o que o Doflamingo fez. Fora que o Crocodile tem muita sapiência sobre a Akuma no Mi. Ele foi aquele que falou que é imprevisível a interação de um fruto com o outro. Ele falou que todo fruto pode ser útil. E ele foi o primeiro a apresentar saber o que é um despertar lá em Impel Down com os guardas demoníacos. Então faz todo sentido o Crocodile saber o que é o despertar, ter acesso ao despertar e ter usado o despertar através do Grand Second e o Grand Death lá em Alabasta. Respectivamente nos capítulos 201, para quem quiser dar uma conferida, e no episódio 122, foi quando o Crocodile fez essa demonstração. Geral deve estar se perguntando agora, mas essa fruta aqui como é que se classifica?
Tem muita fruta que não vai se encaixar com isso de transformar o arredor no elemento. Não é, galera? Não é isso que vocês já estão especulando aí, já estão pipocando na cabeça. Não vai encaixar todas as frutas. Meu conselho, se não explica todas as Akumas no Mi, que é assim que eu vejo que muitas teorias ficam complexas por causa disso, se todas as Akumas no Mi não se encaixam na teoria do despertar, por exemplo, nessa ideia do despertar que eu fiz até agora, ou na sua ideia de despertar, se todas não se encaixam, não encaixe isso. Você não precisa responder como essas Akumas no Mi se encaixariam nesse padrão. Quem precisa responder isso é o Oda. Não faça uma teoria tentando encaixar as mais de 116 paramércias, 14/15 logias. Não faça. Você vai quebrar a cabeça. Assim, eu acredito que quando o fruto for muito diferente do padrão que o Oda mostrou no anime, no mangá, esse de transformar os arredores, quando a fruta for diferente, for difícil de imaginar, ela vai ter outra manifestação, ela vai ter outra extensão de poder, já que o acordar, tecnicamente, é amplificar ainda mais os poderes do fruto. Então ela pode ter uma coisa muito específica. Assim como tem Akumas no Mi muito diferentes uma das outras, muito específicas uma das outras, que fogem à regra padrão de uma Paramécia, por exemplo, temos a Kage do Moria, a Soro da Big Mom, a Hope da Sugar, Ope do Lau. Temos muita Akuma no Mi com regras próprias, que diferem completamente de outras Akumas no Mi da mesma categoria. Então eu lhe pergunto, se entre os frutos normalmente já tem poderes individuais, poderes singulares, poderes que diferenciam bastante dos outros, poderes mais complexos, por que o despertar tinha que abraçar tudo para tudo ser do mesmo jeito? Não. Assim como tem poderes individuais, poderes mais separados, poderá ter manifestações do despertar mais singulares, mas feitos especificamente para vários outros tipos de frutas que não se encaixam no padrão, embora a grande maioria vai se encaixar. Transformar o ambiente no seu elemento. Ah, e sobre esse conceito de roupa aí ser muito simples, é só a roupa, só as coisas que vão se estender, isso é muito simples, é muito bobo. O Oda falou sobre a madeira superflutuante para dar um migué no SBS, que o Mr. 3 estava boiando. Aí o Oda criou a madeira superflutuante. Ele criou na hora para tampar um buraco. E mais tarde, no fim da Ilha dos Tritões, ele aproveitou na obra a madeira superflutuante para sair da Ilha dos Tritões. Ou seja, através de um conceito, de uma explicação, de um conceito bobo, o Oda explora, sim, elementos fortíssimos na obra. Então, através do conceito de a roupa vira, tudo vira, quando o fruto acorda. Essa é minha teoria sobre o despertar. E como seria o despertar do Luffy? Seria do jeito que eu disse aqui. O Luffy transformaria todo o seu redor, o ambiente, em borracha. Mas o perigo não é só transformar o ambiente, porque a outra parte do despertar, como eu falei, é controlar as coisas que você transformou. Ou seja, se o Luffy já faz coisa pra caramba, com o corpo virando borracha, imagine a criatividade em ter um ambiente de borracha que possa ser controlado pelo usuário. Fazer o ambiente se esticar, fazer o ambiente se contorcer que nem o Gomu Gomu no Rifle, fazer o ambiente inchar, engordar que nem um Gomu Gomu balão, fazer trampolim, fazer muita coisa. Ia para outro patamar de técnicas a Gomu Gomu. E como isso seria a vantagem do Luffy contra o Barba Negra? É porque praticamente, essa parte não é minha, foi um comentário de um inscrito, eu acho muito importante sempre acreditar de onde eu vejo as ideias. Infelizmente ele fez esse comentário há muito tempo e eu não tenho o nome dele. Mas se você é o dono dessa ideia, que eu vou explorar agora, se identifica aí nos comentários porque o crédito é seu. Um inscrito comentou que uma vez transformando um ambiente em borracha, o Luffy poderia cauterar as ondas de choque do Barba Negra, as ondas de choque do terremoto. É que nem a teoria da gelatina, galera. Um terremoto tá lá, treme a gelatina, mas tá de boas. É que nem o conceito de interromper ondas de choque nos prédios japoneses. Transformando o ambiente em borracha, o Luffy pode cauterar as ondas de choque da Gura Gura no Mi. E eu vou mais além ao comentário dele. Isso também pode ser contra ou vantagem, ou pelo menos enfrentar de frente a Yami Yami. Porque uma vez usando o Uzu, o Luffy não vai pro Uzu. Se o ambiente é de borracha, o Luffy não vai.
E se a escuridão quiser comer um pedaço da Terra, para isso ela vai ter que levar a Terra toda, porque se tudo é borracha, tudo é esticável. Ou seja, pode meter gravidade infinita da Yami Yami sugando, que a menos que leve o pedaço de borracha todo do chão ou da cidade, ele não vai se despedaçar. Pode meter gravidade infinita, que o ambiente ainda vai contornar maleável. Isso é super legal. Com esse despertar, enfrentar Gura Gura, enfrentar Yami Yami, com um pouco mais de equilíbrio. O que vocês acharam, galera? Tô todo suado, o vídeo deve ter ficado imenso, mas essas são minhas opiniões, são meus elementos. Pega eles aí, traz os seus e vamos pro debate aí nos comentários, beleza? Assim, galera, já ia esquecendo. Assim como o vídeo que eu tenho do Aokiji, assim como o vídeo que eu tenho das Logias, já vou começar o ano lançando um quadro só falando de Akuma no Mi. Vídeo só sobre Akuma no Mi, só sobre curiosidade, especulação, teoria e informação. Só de frutas. Dá uma olhada nos outros projetos que eu lancei no canal, que eu acho que você vai achar show. Aproveita e se inscreve para não perder essas notificações de vídeos novos. E deixa seu like para me ajudar, dando aquela moral. Um abraço a todos vocês, galera, e valeu!